Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista em Barreiras aqui no YouTube. Nós estamos chegando com mais uma palavra devocional, desejando que ela traga ânimo, encorajamento e fortalecimento para a sua vida. Ao final desse vídeo, deixe seu like aí no nosso vídeo para que possamos assim fazer com que essa mensagem e essa devocional chegue a mais pessoas possíveis, tá bom? Nossa devocional de hoje está no livro de Provérbios, o capítulo 28 e o verso 13. O texto diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre, o que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Nós vamos tratar do engano chamado pecado. O pecado é um verdadeiro engano. É o maior de todos os males. É pior do que a pobreza, é pior do que a fome, é pior do que a pandemia, a Covid-19, é pior do que a própria morte. Esses males que eu citei, eles não podem afastar-nos de Deus. Alguém pode estar faminto, doente, inserido em uma pandemia e até mesmo testar positivo para a Covid e morrer e não necessariamente estar afastado de Deus. Mas o pecado sim. O pecado afasta o homem de Deus. É por isso que precisamos cuidar desse mal que há em nós e que está diante de nós, chamado pecado. Precisamos entender que o pecado é enganador e trapaceiro. Ele é fraudulento, ele é astuto, promete vida, mas dá morte. Promete liberdade, mas escraviza. Promete felicidade, mas traz desgosto, tristeza. E o seu salário, ou o salário do pecado, é a morte, já disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós precisamos entender tudo isso, porque o apóstolo João diz que o pecado tenta enganar os outros, a nós e a Deus. Tenta enganar os outros porque é impossível viver no pecado e ainda ter comunhão uns com os outros. Tenta enganar a nós mesmos porque aquele que disser que não tem pecado, ele engana-se a si mesmo. E tenta enganar a Deus porque se dissermos que não temos pecado, não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Essas são as palavras do apóstolo João. Então, longe de esconder o pecado ou negá-lo, nós devemos confessá-lo. Confessá-lo sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O apóstolo João escreve isso em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso, ou portanto, meu querido, o expediente para tratar o pecado não é fazer de conta que ele não existe. Não é fazer de conta que ele não está em nós ou guardá-lo, escondê-lo. O expediente para tratar o pecado chama-se confissão. E o meu desejo é que você confesse ao Senhor todos os seus pecados, porque Ele tem poder para perdoá-los. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar. Tem um hino no cantor cristão que diz assim: o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar? Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Meu desejo é que você não encubra, não guarde, não esconda os seus pecados, mas que você venha confessá-los, porque aqueles que confessam e deixam
alcançam misericórdia. Que Deus te abençoe e que todo pecado que há no coração seja confessado para que a santidade alcance a sua vida em nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima.